Olá pessoas, eu sou o Rafael Lodge e no vídeo de hoje nós vamos aprender a jogar Small World of Warcraft. Neste jogo você lidera as fantásticas raças da Horda e da Aliança em uma disputa pelas terras de Azeroth. Como você levará sua raça à vitória? É o que veremos. Então venha comigo porque é assim que joga. Small World of Warcraft é um jogo competitivo de 2 a 5 jogadores que dura entre 40 e 90 minutos. O objetivo é, ao final de um número determinado de rodadas, conseguir a maior quantidade de pontos conquistando territórios. O jogo apresenta duas variações, uma básica e uma versão de Teams. Nós vamos começar com a versão básica e ao final do vídeo eu explicarei as regras da variante de Teams. Vamos ver como você faz a preparação do jogo básico. O primeiro passo da preparação é separar as peças do tabuleiro. Nesse jogo, o tabuleiro é composto por essas ilhas que são colocadas na mesa próximas uma das outras. Mas eles não encaixam mesmo, a ideia é ficar só perto uma de cada outra. E quais peças são usadas? Isso depende do número de jogadores, que está aqui descrito no começo do manual de regras. Numa partida para 2 jogadores, por exemplo, você vai usar uma peça grande e uma peça pequena. O tamanho das peças pode ser identificado por uma letra que tem bem aqui no centro de cada peça. O S é para as peças pequenas, o M para as médias e o L para as grandes. As peças elas têm duas faces e você pode usar a que você quiser, ou sortear, como você preferir. Então, vamos montar aqui, por exemplo, um jogo para 2 pessoas. A gente só vai usar uma peça pequena e uma peça grande. Como eu disse antes, elas não encaixam. A ideia é que elas são ilhas, então elas ficam só próximas no tabuleiro, como você preferir. O próximo passo é colocar essas fichas de Murlocs, que são os habitantes iniciais das ilhas, em todos esses espaços que apresentam esse símbolo de concha, que é o mesmo da ficha aqui. Então você coloca um em cada um desses espaços. Então, você coloca as fichas de montanhas em todos os territórios de montanhas. Por fim, pegue todas as fichas de artefatos e locais lendários, coloque elas viradas para baixo, embaralhe e coloque uma em cada lugar que tem o símbolo aqui de artefato ou local lendário. E o resto é devolvido para a caixa e não será utilizado nesta partida. Em seguida, coloque a trilha de rodadas em jogo, com o marcador de rodadas no primeiro espaço, e depois embaralhe as fichas de poderes e de poderes de raças e as coloque desta forma, com o poder encaixando com o poder de raça e abrindo 5 delas ao lado do tabuleiro. A última parte da preparação é colocar ao alcance de todos os jogadores os marcadores de raças e os de pontos. Então, entregue 5 marcadores de pontos para cada jogador. O primeiro jogador é aquele que jogou videogame pela última vez. Então, você está pronto para começar o jogo. Agora que a preparação do jogo está feita, vamos ver como funciona a estrutura das rodadas. O jogo demorará um número de rodadas igual ao número de jogadores, como indicado anteriormente. E em cada uma dessas rodadas, cada jogador, em sentido horário, deverá ou conquistar ou fazer com que sua raça entre em declínio. Vamos ver agora como funciona conquistar. Se o jogador escolher conquistar, ele primeiro deve conferir se tem uma raça ativa. No começo do jogo, nenhum jogador terá nenhuma raça. Então a primeira coisa que ele deve fazer é escolher uma. Como isso funciona? Ele pode escolher qualquer uma das 6 raças que estão aqui, inclusive a que está no topo da pilha. Só que algumas delas têm um custo. A primeira é gratuita.
e pode ser simplesmente adquirido. Mas qualquer outra aqui tem o seguinte custo. Você deve deixar uma moeda em cima de cada raça que vem antes. Então, se eu quiser os anões, por exemplo, eu tenho que deixar um ponto aqui e um aqui. E aí, sim, eu posso pegar aqui os anões. Logo em seguida, eu devo deslizar as outras raças para baixo e abrir uma nova possibilidade de escolha. Então, eu devo pegar os marcadores da raça que eu escolhi. Quantos eu pego? Igual a esses dois números aqui, o do poder da raça e o do poder especial. No caso, eu vou pegar 9 fichas. Então, 3, 6 e 9. Perceba que podem sobrar algumas fichas na reserva. Isso é normal. Inclusive, alguns poderes no jogo podem te dar novas fichas. Só que você só ganha novas fichas se elas estiverem na reserva. Se todas já estiverem na sua mão e no tabuleiro, por exemplo, você não ganhará novas fichas com essa habilidade. Há ainda uma outra regra. Se você escolher pegar uma raça que tem pontos em cima, você ganha aqueles pontos. Então, se o próximo jogador escolher os orcs aqui, por exemplo, ele não vai pagar nada, porque essa raça aqui é gratuita, e levará esse um ponto para si. Ou, se ele quiser as nagas, ele deverá deixar um ponto aqui nos orcs, e então levará as nagas, que lhe darão um ponto também. Mas ele vai precisar ter um ponto primeiro para pagar os orcs, antes de pegar as nagas. Agora você já sabe como escolher os poderes. Mas o que eles fazem? Todos os poderes, tanto os da raça quanto os especiais, estão descritos nesta folha de ajuda aqui e também no manual de regras. E estão resumidos nos próprios marcadores aqui. Existe uma variedade grande de poderes, mas basicamente eles te ajudam a pontuar mais ou dar vantagens no ataque ou na defesa das regiões. Para ver exatamente o que cada coisa faz, consulte a folha de ajuda. Agora que o jogador já possui uma raça ativa, ele pode começar a conquistar. Então ele deve conferir se tem já seus marcadores no tabuleiro ou se todos estão na sua mão. No começo do jogo, todos estarão na sua mão. E ao longo do jogo, você pode acabar sendo expulso e só sobrarem peças na sua mão também. Nesse caso, você deve entrar por alguma desses locais de entrada, que tem este símbolo de âncora aqui. Se você já tiver peças no tabuleiro de outra rodada, o que você faz no começo da sua fase de conquista é recolher todas as peças, deixando um marcador em cada região, mas você pode até abandonar regiões se você quiser. Você vai perder o ponto que essas regiões te dão, como veremos a seguir, mas às vezes pode valer a pena. Após ver aí quantas peças você tem, você pode começar a conquistar. Qual é o custo da conquista? O custo padrão são 2 fichas. Então, se eu quisesse entrar aqui, eu devo pagar 2 fichas. Mas, se eu entro aqui usando o símbolo de âncora, eu devo pagar 1 ficha a mais. A partir desse momento, eu posso continuar conquistando regiões adjacentes. Então, aqui eu poderia conquistar essa região por somente 2 fichas, que é o custo básico. Eu poderia também pular para outra região de entrada se eu quisesse. Vir para cá, por exemplo. Aí sim, eu teria que pagar 2, que é o básico, mais 1 do custo de entrada ali. Outra possibilidade é se tem fichas inimigas na nova região. Nesse caso, você deve pagar o custo básico de 2, mais o número de fichas inimigas que estão lá, mais 1 ficha aqui, por exemplo. E esta 1 ficha, ela é destruída e removida do tabuleiro. Perceba que, como eu entrei nesta região de entrada por uma região adjacente, eu não preciso pagar o custo de 1 a mais do lugar de entrada. Outra ficha que impede a entrada de peças é a montanha, que é esta ficha aqui justamente para lembrar que esta região custa 1 ficha a mais para ser invadida. Então, por exemplo, essa montanha que está vazia, não tem nenhum inimigo nem nada, vai custar 2 fichas, custo básico, mais 1 porque é uma montanha. Só que a montanha sempre fica lá. Mesmo que você conquiste, ela não sairá do lugar
e sempre custará 1 a mais para ser conquistado. Outra situação é se você ataca um lugar com mais do que uma ficha. Estas criaturas aqui, os Murlocs, que iniciam no tabuleiro, sempre estão sozinhos, mas os outros jogadores podem agrupar fichas no mesmo território. Neste caso, o custo é igual, 2 fichas básicas, mais uma para cada ficha ali do oponente, no caso eu deveria pagar mais uma aqui, então 5 no total. Só que ao invés de serem todas destruídas, uma delas volta para a reserva e o resto volta para a mão daquele jogador e será reposicionado mais tarde nesta mesma rodada, como explicarei adiante. Outra situação possível é se você encontra um lugar com um artefato ou local lendário. Quando um jogador conquista essa região, ele deve revelar aquela ficha e ver o que ela é. Pode ser 2 coisas. Os locais lendários têm este símbolo de construção aqui. E os artefatos têm este símbolo de bolsa aqui. O poder do artefato ou do local beneficia somente o controlador daquela região. E os efeitos específicos podem ser vistos no manual de regras ou nesta folha de ajuda aqui. Qual é a diferença entre artefatos e locais lendários? Os locais lendários são imóveis, eles nunca sairão dali. E mesmo que aquela região seja conquistada mais tarde por outro jogador, o local se manterá e o benefício dele passará para o novo dono daquela região. Já os artefatos, eles se movem. A descrição de seus poderes indicará como eles são usados, mas eles sempre devem ser posicionados em uma nova região para ativar o efeito do lugar. Neste caso, o artefato ficará ali, e se aquele local for tomado por algum outro jogador em algum momento, o artefato agora estará sob o controle dele, e poderá ser usado por ele na sua vez. A última coisa que tem de especial na rodada de conquistas é o uso do dado de conquistas. Este dado aqui pode ser usado somente na sua última tentativa de conquistas. Digamos, então, que eu ataquei estes lugares aqui e fiquei só com uma ficha sobrando. Eu quero entrar neste local aqui. Ele me custaria 3 fichas. 2 porque é o básico, mais uma porque tem um inimigo. Eu posso, agora, declarar que eu vou atacar aqui e então jogar este dado. E ver o resultado dele. Ele tem 3 lados com nada, um lado com 1, um com 2 e um com 3. Se sair qualquer um desses lados com número, eu somo aquela quantidade ao meu ataque ali. Então, por exemplo, aqui eu preciso de 3 e eu estou com uma única ficha, eu precisaria tirar um 2 ou 3 para dar certo. Se isso acontecesse, eu considero que o ataque foi bem sucedido, mesmo tendo menos fichas do que o necessário. Então aqui, por exemplo, eu destruiria este inimigo e tomaria o controle do lugar. Mas digamos que eu tivesse tirado 1 ou 0. Neste caso, meu ataque não foi bem sucedido, eu devo reposicionar esta peça em qualquer lugar onde eu já tenha uma peça da mesma raça. Por fim, quando você terminou todas as suas conquistas, os jogadores que têm peças sobrando ali, que foram expulsas de suas regiões naquela rodada, devem reposicioná-las em qualquer lugar que já possua peças daquela raça, como preferido. Agora vamos ver como funciona quando uma raça entra em declínio. Ao longo do jogo, as suas raças se espalharão tanto pelo mapa que sobrarão poucas fichas para continuar conquistando, sem ter que abandonar regiões que você já conquistou. Esta é a função de entrar em declínio, que é a outra opção, além da conquista, que você pode fazer na sua vez. Quando uma raça entra em declínio, as peças daquela raça que estão nas regiões que você já conquistou ficarão ali e continuarão a pontuar para você, mas você poderá escolher uma nova raça, ganhar mais fichas e continuar conquistando. Esta é a função do declínio. Como ele funciona? Você deve primeiro virar aqui o brasão, aqui esta peça grande de poder da sua raça, para o lado cinza, descartar esta ficha de poder perto da pilha de fichas de poder. Quando esta pilha acabar, você deve reembaralhar todas e colocar virado para cima novamente. Então, você deve virar todos os marcadores da sua raça que entrou em declínio no tabuleiro para este lado cinza.
Em toda região que tiver mais do que uma ficha ali da raça que entrou em declínio, você deve descartar para a reserva todas as que estão em excesso e deixar somente uma. Essas raças que estão em declínio não se movimentarão mais, não poderão fazer mais conquistas, mas continuarão na mesa e continuarão pontuando para você. E elas também apresentam um impedimento para quem quiser conquistar aquela região, ou seja, essas regiões ainda custarão uma ficha a mais para serem tomadas. Você mesmo pode tomar uma região que tem uma de suas raças em declínio. Isso nem sempre é vantajoso, pois você já tem o controle daquele lugar, mas às vezes, dependendo das habilidades das raças, pode ser que seja. A última coisa é que existe uma raça, que são os Taurens, que mantém a sua habilidade especial quando estão em declínio. Isso está representado aqui nos dois lados de sua ficha. Outro detalhe do declínio é que você só pode ter uma raça em declínio por vez. Se você tem uma raça ativa que entra em declínio, mas você já tinha outra, todos os marcadores no tabuleiro desta raça anterior devem ser descartados imediatamente. E a nova raça entra em declínio. Após ter feito a sua conquista ou declínio, a rodada do jogador se encerra e ele faz a sua pontuação. Após você usar sua raça para conquistar ou entrar em declínio, vem a parte de pontuar a rodada. Vamos ver como funciona isso. Após ter feito sua conquista ou colocado sua raça em declínio, é o momento do jogador pontuar a sua rodada. Como isso funciona? É bem simples. Ele deve contar o número de regiões que controla, tanto com raças ativas quanto com raças em declínio. Cada região concede um ponto. Neste caso, por exemplo, o jogador só possui os anões, então eles pontuariam 1, 2, 3, 4 pontos. Se ele tivesse, por exemplo, esta raça aqui em declínio, e ela estivesse aqui e aqui, ele pontuaria mais 2 pontos. Além das regiões controladas, existem alguns poderes de raça ou especiais que concedem mais pontos, como este andarilho dos pântanos aqui, que dá mais um ponto para cada pântano controlado pelo jogador, que é esta região marrom aqui. Então, neste caso, os anões fariam mais um ponto em função deste pântano que controla. E ainda há o bônus por facção. Como isso funciona? As raças do jogo podem pertencer à Horda, à Aliança ou serem neutras. Você sabe isso observando este canto aqui dos marcadores. Este brasão azul é o símbolo da Aliança. E este vermelho é o símbolo da Horda. As peças que não apresentam nada aqui neste canto são neutras. Se a sua raça é de uma das duas facções, você ganha um ponto adicional para cada raça de uma facção oposta que você atacou naquele turno. Então, digamos que os anões tenham atacado uma região controlada pelos Trolls. Os anões são da Aliança e os Trolls da Horda. Neste caso, eles teriam feito mais um ponto. Se eles tivessem atacado duas regiões com Trolls, eles ainda ganhariam somente mais um ponto, pois é a mesma raça. Mas se eles tivessem atacado uma região com Troll e uma região com Taurens, eles fariam 2 pontos a mais. Raças que são neutras nem ganham nem concedem este bônus de facção. Ou seja, se você ataca uma raça neutra, ela nunca vai te dar este bônus, e se você está jogando com uma raça neutra, você também nunca vai ganhar este bônus de facção. Todos os pontos que o jogador receber devem ser colocados virados para baixo, e só ele poderá ver estes pontos. Assim que o último jogador da rodada fizer a sua pontuação, ele deve avançar aqui o marcador de rodadas um espaço para baixo. Se este marcador já estava no espaço designado para o final da partida, então o jogo se encerra. Você sabe qual é este número observando a indicação aqui na trilha. 8 rodadas demora o jogo de 5 jogadores. O de 4 demora 9, e em 2 e 3 o jogo dura 10 rodadas.
Após o jogo ser jogado, o número de rodadas determinado no início, todos os jogadores devem revelar seus pontos de vitória e somá-los. O maior valor será o vencedor. Em caso de empate, vence aquele jogador que ainda tiver mais marcadores de raças no tabuleiro, tanto da sua raça ativa quanto da sua raça em declínio. Se isso ainda estiver em empate, o jogo realmente termina empatado. Agora, vamos ver como funciona a variante de times. Nesta versão, pensada para 4 e 5 jogadores, mas que também pode ser jogada em 2 e 3, os jogadores se dividem nas facções da Horda e da Aliança, e só poderão utilizar raças dessas duas facções. Existem algumas mudanças que são feitas ao jogo base, mas a maior parte das regras continua igual. Vamos ver agora quais são essas diferenças da variante de times. Para jogar a variante de times, faça as seguintes alterações. Primeiro, os jogadores devem sentar na seguinte ordem: um jogador da Aliança, um da Horda, se você tiver em número ímpar, o jogador neutro, outro da Aliança e outro da Horda. Esta sequência sempre deve ser jogada assim quando você usa a variante de times. A outra coisa é que a separação das raças, ao invés de ser colocadas 6 raças para qualquer jogador escolher, você deve separar aqui as raças da Aliança, com este brasão azul, e as raças da Horda. Se você estiver com um número ímpar de jogadores, coloque também as raças neutras aqui numa pilha separada. Na variante de times, os jogadores só podem escolher raças da facção que decidiram participar no começo do jogo. Então, se você é um jogador da Aliança, durante o jogo inteiro você só poderá escolher as raças dessa coluna aqui. Fora isso, a escolha é parecida. A raça mais de baixo é gratuita, e ela vem com este poder aqui anexado. Se você quiser escolher uma raça que está acima, você deve pagar pontos da mesma forma. Só que ao invés dos pontos ficarem sobre as raças que estão na frente da que você quer, elas devem ser pagas para o banco, ou seja, você simplesmente perde aqueles pontos. Então, se eu quiser aqui a raça dos elfos noturnos, eu terei que pagar 1, 2, 3 pontos direto para o banco. Note também que, como estas 3 fileiras compartilham os poderes, se, por exemplo, um jogador escolhe esta raça aqui, ela virá com este poder e será colocada em sua mão. E agora, os poderes deslizarão junto com a raça, fazendo com que as combinações mudem durante o jogo. Nesta variante, cada jogador pontua individualmente, mas a pontuação final de cada equipe é igual à menor pontuação dentro de cada equipe. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos a Aliança. Um jogador fez 20 pontos e o outro 17. Ou seja, a pontuação final da Aliança é 17. O jogador neutro joga sozinho, então a pontuação que ele faz é a pontuação da própria equipe. E aqui, a Horda teve um jogador que fez 10 pontos e outro que fez 40. Neste caso, a pontuação da Horda são 10 pontos. Ou seja, aqui nós temos 10, 12 e 17. Neste caso, a Aliança, a equipe completa, aqui os 2 jogadores, são os vencedores. E é assim que joga Small World of Warcraft. Não se esqueça de se inscrever no canal, um bom jogo e até o próximo vídeo.